Prontinho. Seja bem-vinda, Ruth. Bom dia a todos, né? Bom dia. Com muita paz, né? Com muita alegria. Que nós iniciamos mais um dia, né? Uma semana aí, né? Isso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 10, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Então, a gente já vem estudando aí um pouquinho já, né? A gente já está fazendo esse estudo. E Kardec nos deixou, né? Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele impôs a doutrina, né? Para nos mostrarmos a base, para nos ensinar como chega, né? Até lá, né? Do capítulo 4 em diante, né? Ele nos prepara, nos dando, assim, uns instrumentos, né? O que a gente tem que fazer para que a gente possa crescer a cada dia, né? E ele vem nos mostrando isso, né? No capítulo 7, ele nos mostra, né? Como a gente desarma a nossa mente, né? Depois no capítulo 8, ele nos ensina a desarmar o nosso coração, né? No próximo. No último capítulo, quase nos ensinou a ser mansos e humildes, então, a nossa mente, o nosso coração, né, a impactar isso. E hoje, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sermos misericordiosos, né? O que vem é essa misericórdia, né? O que é misericórdia? Fala pra gente, Kátia. Eu acho que complementa a lição, né, o estudo anterior. Misericordioso, eu acho que tem a ver com empatia pelo outro, o brando, né, que a gente fala pacífico, tudo complementa, né, uma coisa a outra. A misericórdia, eu acho que é humildade. Não? Sim, né? Tem a ver com a humildade. Acho que teve compaixão. Compaixão. Colocar no lugar do outro. A empatia, né? Que a gente fala. Creio eu. Pensa nessa palavra assim, a gente pensa que é algo divino mesmo, né? A gente não pensa em nós sermos, né? É algo que tem que ser de Jesus, de Deus, com nós, né? É muito interessante essa pergunta mesmo. O que é ser misericordioso? Porque, igual Jesus lá no monte, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? Imagina se para nós agora é um pouco complexo a gente, né, entender isso, mesmo, como diz, com todos os estudos que a gente vem aprendendo, e ainda a hora que a gente debate com essa misericórdia, né? O que seria isso? Então, no mundo, né, lá há 2.000 anos atrás, quando Jesus estava lá no monte ensinando os discípulos, né, os romanos lá, era aquelas guerras, era olho por olho, dente por dente, que tem misericórdia, né? Estava pensando exatamente nisso agora, sabe? Porque aonde que está essa misericórdia hoje em dia, né? Tudo que está acontecendo, essas guerras. Antes tinha tanto, agora de novo, meu Deus de do novo, céu. era olho por dente, né? Olho por olho, dente por dente. Aí eu fui buscar. Então, aí eu minuciei aí essa coisa. Então, a miséria, né? De misérias, de pouco de coisa. E córdia vem de coração. Então, as misérias do coração. No contexto, que a hora que a gente vai pensar, o que são essas misérias? Né? De o que significa essas misérias? Hoje, para você, Aldo, o que é essa miséria do seu coração hoje? O que seria? Que a gente falou, que lá, antigamente, quando Jesus estava lá, as misérias do mundo seria aquela brigas, intrigas, né? Estava convivendo lá. E para você hoje, as misérias do seu coração, o que seria? Bom, as misérias em si são as mesmas. As mesmas no mundo. Por quê? Quando a gente se dá conta de que tudo aquilo que a gente vê do lado de fora tem dentro da gente também,
começa, eu acho que a reforma íntima tem a ver também com uma batalha íntima contra essas misérias. Por quê? Muitas vezes a gente se pega, e ainda mais depois que a gente conhece a doutrina, se policiando mais naqueles momentos em que a gente tem raiva, tem... da vista, graças a Deus, agora não tem mais. Não, já não fumo nem bebo. Não, tô falando dos vícios morais, né? Julgamentos, isso, né? Julgar sim. os outros, ou mesmo esperar dos outros algumas coisas que, na verdade, a gente tem que ter consciência de que o que a gente enxerga de falha no outro, muitas vezes são falhas nossas. Nossas mesmo. E como até a Lorena, né, deu anteriormente, é bem interessante pensar, né, sobre as questões que a gente muitas vezes está esperando que o outro nos sirva, ao invés da gente estar servindo. Uhum. Então, eu entendo como miséria todas aquelas falhas que a gente vê no mundo, que a gente tem dentro de nós, mesmo. até porque também nós fazemos parte desse mundo. Né? Isso mesmo. Então, são essas coisas que a gente costuma ver, violência, ira, maldade, a gente também carrega dentro da gente. E a reforma íntima nada mais é do que uma batalha interna que a gente consegue, onde a gente pode enxergar essas misérias, vamos dizer assim, e trabalhar para, né, cada vez mais reduzi-las, né, dentro de nós. E quando eu estava fazendo o estudo, né, mediante os nossos temas anteriores, eu me deparei assim, tipo com GPS, né? Que Kardec montou tipo um GPS para nós, né? Aí quando domingo passado o Alisson falava assim sobre a mansidão, né? É tão fácil falar assim, ser manso, né? Mas quando a gente vai viver, né? Essa mansidão no coração e com o outro, e através desse GPS que ele nos deixou, né? Primeiro a mente, o coração, e agora ter essa empatia com o outro, de ser misericordioso, né? Então, essas misérias do coração é o quê? O rancor, é a dor, né? A dor que todo mundo tem, das mágoas, de tudo, né? E o que nos leva e que nos traz essa mansidão? É o perdão, né? O perdão, ele é tipo uma água viva que vai lavando, que sem ele a gente não chega a lugar nenhum, né? E a gente tem que lembrar que esse perdão, principalmente com a gente mesmo. Fala aqui. Aí eu pus aqui, então, só voltando a coisa, é a miséria do coração, a misericórdia, né? As misérias do coração, as dores, né? E com a dor, né, com o remorso, com as angústias que a vida vai nos levando, né? Tudo isso, as decepções com as pessoas, com nós mesmos, que como se diz, a reforma íntima, a gente aprende muito a isso, a olhar para nós mesmos, né? A ver as nossas dores, os nossos machucados, né? E com isso, tendo a empatia igual a coisa, sendo gentil com a gente mesmo, porque a misericórdia nada mais é do que aprender a ser gentil, né? A ver o outro com mais humildade, com humildade ou empatia, né? Acho que misericórdia é muito... Eu penso muito no perdão, né? No perdão, que é através do perdão porque ser misericordioso assim, e você perdoar aquele que te fez mal é um exercício que pesa muito, é muito difícil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente dissipar mesmo do coração, né? Porque quando aquela pessoa fez um mal pra gente ou pra nossa família, aquilo a gente pode esquecer naquele momento com o tempo. A gente pode passar a não sentir raiva por aquela pessoa, mas aquele esquecer, não dissipar aquilo da gente, às vezes a gente volta atrás naquele assunto, e aí quando comenta, chega, às vezes dá aquele calor, né? Uhum. E ter essa misericórdia mesmo, eu acho que é um trabalho que tem que ser... É igual você fala, é um exercício de cara todo dia. Todo dia. Todo dia, para hoje eu vou, né? Só se a gente tivesse Alzheimer, né? Eu procuro mesmo nem lembrar das Não, o mais interessante é porque Jesus fala assim, a gente tem que perdoar e orar. Orar. Mas orar por aquele que te fez mal. Te fez mal.
É muito difícil. É muito difícil, não é fácil, não. Você pode até dizer, eu perdoei, mas vai orar por ele. Mas, se eu não me engano, tem uma passagem que fala: perdoar não é esquecer. É verdade. Perdoar é trazer paz ao seu coração sobre algo que você se lembra que aconteceu. Mas aquilo já não te, né? Te deixa... Mas exatamente não sentir de novo as... Porque quando a gente lembra, e essa sensação de que a gente sente, né, tudo novamente, faz parte da cocriação da nossa mente, né? Então, quando a gente reaviva, traz né, da memória algo, a gente reaviva aquilo, todas as sensações e emoções, elas voltam a vibrar no nosso corpo. E o perdão, esse exercício do perdão, é para que realmente a gente não sinta mais essas emoções e sensações a cada vez que se recorde, porque esquecer de fato, quando algo é realmente duro, é pesado, a gente não esquece, mas o perdão é o trazer um alívio à nossa própria alma. E tá aqui, a misericórdia, ela é dada como uma lei universal, que reage ao universo e uma força que atua desde o plano que a gente vive até o plano espiritual. Porque através de você ter a misericórdia, você vai trabalhando aqui, você vai adquirir, né? Não só aqui, mas lá também, porque nada mais é do que a paz, né? Do que a paz né? Em tudo. Ser misericordioso tentar ser misericordioso, eu acho que esse exercício vai beneficiar o espírito. Isso, o espírito, né? E como eu posso praticar essa misericórdia, né, na minha vida, né? Qual vai ser o caminho para a gente, né, coisar? Então, aí eu pus aqui, perdoar os outros, né? Que é igual o que a gente já estava falando, né? O quanto é difícil, mas a partir do momento que você começa a exercitar, se torna, como dizer, é difícil, mas você vai cada vez você vai aprendendo também, né? Igual dieta. É igual dieta. Às vezes tem hora que aí você dá aqueles flashes, você lembra, mas você fala, não, mas é difícil, é todo dia, um pouquinho, né? Ser compreensivo com o outro e consigo mesmo. O que eu mais, quando eu estava estudando, é todo o item, né? Com você mesmo, né? Então, você tem que ter misericórdia, tem que começar com você, é de dentro para fora, como dizer, é para você com o outro, né? Ajudar os necessitados, ser gentil, praticar a empatia, né? Não julgar, principalmente, né? Eu acho que ser misericordioso, ter misericórdia, né? É isso aí, é começar a olhar o outro como Jesus, né? Nos fez com a gente, a amar incondicionalmente, porque a partir do momento que você vai amando, isso aqui tudo vai sendo mais fácil de você, né, de fazer. Porque acho que sem o amor não há perdão, né? Sem perdão não há amor, então um depende do outro. Quando você falou dessa parte de misericórdia, igual Jesus fez com Judas, que sabedoria, né? Que realmente ter um coração muito, assim, um espírito muito elevado mesmo, né? Uhum. Porque pensar que a gente sabe da história de Judas, que não foi bem assim como é citado na Católica, né? Que Judas quis trair, ele não realmente quis trair Jesus, ele queria que Jesus fosse desafiado para ele lutar contra os romanos, que ele sabia do poder de Jesus, então foi essa a intenção dele, né? Não de trair Jesus por moedas, né? Isso está bem claro no Boa Nova, né? Isso. O Espiritismo, ele traz totalmente diferente, só coisa assim, a gente aprende, como a gente aprende na Católica, depois quando a gente vê do Espiritismo, o outro lado é tão diferente, né, que a gente vê o Evangelho, né? Mas mesmo assim, a atitude... Teve a traição, né? Teve foi um ato que prejudicou muito ali no caso, né? Ele trouxe todo aquele sofrimento, mas tudo aquilo estava escrito, né? Mas mesmo assim, né? Jesus estava aqui encarnado, aí eu fico pensando, muito misericordioso, né? E a gente sabe que depois da linha ele vai atrás de Judas, né? O mais interessante, você fala, né? Me lembrei, não sei em qual obra, que fala que quando Jesus estava lá, morrendo na cruz, que chegou um anjo. Eu não me recordo, talvez vocês recordem qual outra, eu sou péssima. Parece que chegou um anjo e
Ele falou algo assim, né, no ouvido de Jesus. Jesus respondeu para ele: vá socorrer Judas. Ele morrendo na cruz. Vá socorrer Judas, porque ele acaba de, né, cometer o suicídio. Imagina, ali naquela... Eu não sei se angústia. Claro que ele sentiu dor, né? Porque ele tinha um corpo tinha igual a dor, gente, né? Mas aquela dor toda ali, lembrar do outro ainda. Que É prejudicou. novo para mim. Não tinha ouvido não dessa. Ele é interessante assim. Eu vi uma vez um vídeo, um cara que justamente estava. Ele queria ironizar, mas o que ele falou foi algo bem direto. Né? Porque ele disse assim, um tom de brincadeira, mas era verdade. Ele falou assim: todos os apóstolos fugiram, né? Até Pedro negou a Cristo, né? No momento mais decisivo. O único que teve coragem de fazer o que era necessário foi Judas. Porque se ele não tivesse feito aquilo, nós não teríamos como contar a história que se conta hoje. Cristo não poderia ter feito o que ele fez. Então, o apóstolo de mais coragem e ao mais apedrejado foi Judas. Porque ele não sabia que pela eternidade da humanidade, né, de acordo com a Igreja Católica, ele seria mal visto. Imagine durante séculos você receber as energias negativas das pessoas, né, de toda a humanidade. E ele teve coragem de fazer isso. Né? Porque Cristo teve misericórdia dele? Porque Cristo sabia. O que mais sofreria não seria ele, seria Judas, que sofre até hoje. Sofre até hoje, que todo mundo julga, né? Sim. E joga pedra. E joga pedra. Nem E como todos, se diz, né? Não, os que têm mais conhecimento vai assim. E olhando por esse lado que você falou, né, Audrey, todos largam a Jesus. E Jesus ensinou ali tudo. Ele ensinou o amor, ensinou o perdão, e foi ensinando. Então, assim, cada um pegou o que, né, deveria. E foi, igual você falou, o mais importante foi que se não tivesse acontecido isso, não teria escrito a história, né? Então, é tudo planejado, né? E o que a misericórdia traz de benefício para a nossa vida, né? O que a gente praticando essa misericórdia, né? A gente tentando ser mais, perdoar mais, né? Ter mais empatia com o outro, não julgar, ser compreensivo, né? A gente vai ser mais leve, vai ser mais amoroso com o outro e consigo mesmo, vai ter paz, né? Então, é sempre assim, vai ter mais, acho que assim, mais vontade de viver, né? Porque viver sem paz não tem, né? E a partir do momento que a gente tem a misericórdia, a gente vai aprendendo isso, vai trabalhando isso, a gente vai ser mais leve, né? Vai ter qualidade de vida mesmo. E é interessante pensar que muitas vezes, né, a espiritualidade é tão assertiva conosco que coloca pessoas que em momentos que às vezes a gente sai do prumo, vem e mostra essa misericórdia com a gente. Lembrando a gente que, né, de algo que é tão importante, tão profundo. Então a gente acaba aprendendo ainda mais com o outro, porque às vezes quando ele está cego com alguma coisa, vem alguém, põe a mão e fala: calma, não é assim. Porque essa pessoa está tendo misericórdia com a gente na alma. E aí quando a gente se dá conta, fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? Precisou colocar alguém na minha frente para mostrar que, na verdade, esse sentimento era eu que tinha que estar tendo. E eu não tive. Dicas de incorporar a misericórdia no dia a dia, né? Praticar a gratidão, agradecer, né? Agradecer por tudo que acontece. Esses dias eu estava vendo um vídeo, até um senhor que estava numa cama, ele falou assim que antes, se ele soubesse que ele estava passando agora de ter que ficar na cama, ele tinha agradecido pelo banho que ele tomava, né? Uma coisa tão simples, né? Um banho que a gente toma todo dia, faz a higiene pessoal. Ele falou assim: nossa, aí eu teria agradecido mais pelo banho que eu tomava, porque agora eu não tenho condições de tomar um banho com água caindo na minha cabeça e coisa assim. E é uma coisa simples, né? E a partir do momento que a gente muda a nossa mentalidade, agradece por tudo, né? Até pelas dificuldades no trabalho, por tudo fica mais fácil. Né? E essa prática da gratidão também ajuda a gente a incorporar a misericórdia no nosso dia a dia. Ser paciente, ser gentil, né? Em pequenas coisas, né? Em falar um oi,
em dar uma flor, né? Em ser grato pelo outro, porque a partir do momento que a gente é grato pelo outro, tudo fica mais leve. Você passa a fazer os pequenos gestos sem você ver o que você está fazendo, né? A misericórdia é uma virtude que nos ajuda a nos aproximar de Deus e a alcançar a felicidade. A misericórdia é uma forma de amor que manifesta em atos de bondade e compaixão. A misericórdia é uma escolha diária que podemos fazer para as nossas vidas. E ela nos traz tantos benefícios espirituais e emocionais, porque nós sermos misericordiosos, né? Nós vamos elevar a nossa vibração, porque nós vamos ter a empatia, vai ter o perdão, vai tudo. Nossa vibração vai estar sempre mais alta, onde nossas emoções vai ser mais fácil de lidar com tudo, né? A misericórdia é a lei do progresso, né? E meio de elevar a outro nível. Então, vai sendo uma escadinha, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Quando a gente pensa assim, até vi um vídeo um dia desses, uma pessoa passando perto de um acidente, ela fala, nossa, misericórdia, né? Porque até então, a nossa concepção que a gente tem sobre misericórdia é de pena, nossa, aconteceu uma coisa, uma tragédia, né? E a partir do momento que eu comecei a estudar, assim, a misericórdia não tem nada a ver com isso, é você ter, né? A compaixão, né? Tudo, ok? Então, porque quando uma pessoa fala misericórdia, né? É questão assim, de assustado, de tudo. Pelo menos assim, é o mais comum. Não é? Misericórdia. Quem fala assim, meu Deus, misericórdia, já tá invocando a Deus. A Deus, É o que eu tô falando, assim, a gente liga a misericórdia a uma coisa muito assim, né, assustadora. Aí eu tava, se você tiver misericórdia de você mesmo, né, você já vai estar trabalhando a misericórdia, por quê? A partir do momento que você vai se tornando leve e tudo. Interessante aí que falou também, se você é misericordioso com o outro, você recebe. Uhum. A reação, a lei de ação e reação também, né? Está sendo trabalhada aí. E não é só para misericórdia, para tudo, né? Para tudo na vida, né? No Espiritismo, a misericórdia é vista como uma virtude fundamental para o progresso espiritual. A doutrina espírita ensina que a misericórdia é a capacidade de perdoar, compreender o outro, reconhecendo que somos espíritos em evolução e que erramos. Eu achei isso aqui interessante porque muitas vezes muitas vezes assim a gente erra, mas não quer que o outro erra, né? Você pode errar, você pode fazer lá entre aspas, você faz as coisas assim, né, que são erradas, mas a hora que o outro faz, você julga, né? Eu achei isso bem interessante e a partir do momento que você tem a misericórdia, você vai compreender e ver e parar de julgar o outro também, né? E tentar melhorar você mesmo, né? E tem sempre aquela questão, né? Muitas vezes quando as pessoas apontam o dedo para o outro, esquece. Tem 3 apontados para si próprio. Acho que quando você trabalha isso, aí a misericórdia me fez ver lá o último item das leis morais, né? Que é a lei de justiça, amor e caridade, compaixão, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu acho que ela entra aqui, eu estava olhando, se não tinha, ela entra aqui, ó, nessa exatamente. Aqui, ó, a de misericórdia. A Audi falou agora dele, fez essa mesma, como é que fala? Essa analogia com o meu filho esse dia. A gente foi trabalhar numa casa de um cliente e ele aparentava ter uns 60 anos quase. E aí ele me fez uma pergunta, 3 vezes a mesma pergunta. E eu percebi na fala dele que ele estava falando devagar, que ele estava fazendo assim, estava com dificuldade. Falei assim, às vezes ele teve algum alguma coisa do tipo. E ele não tá muito bem. Perceber que ele falou assim, você vai fazer isso hoje? Ele falou assim, você vai fazer isso hoje? Eu falei, não, eu vou terminar tudo hoje.
Meu filho falou, esse cara é retardado, pai. Perguntou 3 vezes, falei, filho, pode apontar desse jeito. Tá vendo quando você faz assim, tem 3 virar pra você. Quem que é o retardado aqui? O cara que não percebeu que o cara tem um problema ou o cara que tem um problema? Isso é interessante, né? Aí ele falou assim, nossa, pai, eu falei assim, não, desculpa, pode ser grosseiro, mas você não pode fazer isso, não pode fazer, você tem que ter mais empatia, você não sabe se o cara tem algum problema. E eu percebi que ele teve algum problema recente, eu percebi na fala dele, ele tá falando mais devagar, você vê um movimento da boca dele, entendeu? Às vezes ele tá teve uma coisa aí que... Às vezes nem sabe. Ou, né? Às vezes, muitas vezes sabe, né? Começando a assim, usar. Às vezes a mesma pergunta 3 vezes, assim, um período muito curto, sabe? Aí eu percebi, né? Mas assim, eu era dono da casa, assim, eu ainda estava indo na casa trabalhar e tal. Aí eu falei, desculpa, então tá bom. Isso aí é. Você aponta, dentro tem 3, era pra você, não pode fazer. Então, assim, como diz isso aí, você está ajudando ele a se tornar misericordioso, a olhar, né, para o outro com carinho, com empatia. A misericórdia é uma virtude que nos ajuda a criar um ambiente de amor, compreensão e perdão, e o que é essencial para o nosso crescimento espiritual. Ela nos ajuda a estar mais próximo de nós, dos nossos irmãos e de Deus Pai, e é uma forma de amor que podemos, com um ato de bondade e compaixão, sendo misericordiosos, somos beneficiados espiritualmente e emocionalmente. De novo, eu repeti aqui, né? Mas eu estava... Aí, quando eu peguei o Evangelho para a gente estudar, e fui vendo lá, assim, né? Se a gente for pegar item por item e estudar, como diz, tem coisas para amanhã, é eterno, né? Porque aí o que vai estudar? Vai estudar o perdão, você não julgar o outro, você, como se diz, né? Tirar a trave do seu olho. Então, assim, é muita coisa. E o que eu mais aprendi com esse estudo foi que, a partir do momento que a gente se torna, né, tenta ser misericordioso, né, e é igualzinho você estava falando, a misericórdia vem para nós, né, o que a Fátima falou, né? Porque não adianta nada eu querer que o outro seja, que o outro faça, se eu não, que é para mim primeiro, né? Eu tenho que fazer primeiro, né? E eu achei muito interessante a última palavra. Eu vou ler aqui no Evangelho. Deixa você ler, você acha isso no comentário. Pode. Porque às vezes a gente fica pensando assim, você faz o bem e você quer que o bem retorna. Nossa, mas você... Poxa, parece que eu joguei pedra na cruz, né? Porque nunca retorna o bem. O bem só retorna. Às vezes a gente esquece das nossas existências, né? Porque, às vezes, nessa vida, você está fazendo bem desde o passado. Então, se a lei de Deus ela é justiça, amor e caridade, não importa quando você fez, você vai ter que reparar em relação, né, às leis de Deus. Um dia vem para você, mesmo que seja em uma vida, sei lá, não uma vida não, né, uma existência há séculos e séculos, que você não pôde reparar numa existência anterior, você vai ter que reparar nessa existência. Né? Eu acho assim, complementando o que você falou, só o fato de você estar vivo no aprendizado já é uma misericórdia divina. Todo dia eu e a Audrey, a gente acorda com uma prece de Chico, né? E ele é bem engraçado que cada dia um trecho pega no meu coração. Parece que cada dia é uma prece nova. Parece uma prece nova. E quando você pega para ver é igual um filme, né? Você assiste 2 vezes, você vai pegar detalhes. E essa prece é bem interessante que ele diz e toca na misericórdia divina, na nossa centelha, né? Que nos prepara. E é só o fato de a gente estar aqui, eu acho que a frase quando você fala, ai, misericórdia, eu não tenho, o hábito que eu tenho é, Pai, tenha misericórdia de mim. Pai, tenha misericórdia. Não é assim? Então, assim, hoje refletido, peraí, tenha pena, tenha compaixão, como é? Então, a gente começa a refletir a frase
que dá o poder à existência da gente aqui, né? E é interessante, Cátia, a hora que eu fui, que saiu o capítulo que eu fui, eu falei, aí, misericordiosa, né? Misericórdia, né? Tipo assim, veio, aí eu já olhando e falei assim, misericórdia, aí você vai, né? E é muito bom, é muito bom. E assim, a gente aprende aqui, inclusive na América, porque nossa alma é esmagada diante de um novo país, a gente sabe que a gente não é 100% bem-vindo, vamos ser honestos, né? Sim. Somos, teoricamente, meio que intrusos, né? Em outro país. E a nossa alma, se a gente não se apegar a algo, ou ser misericordiosos, a gente se perde. Então, por isso que eu falo que o Espiritismo ele nos traz tanta base de entender. Olha que interessante, eu nunca vi Allan Kardec, nunca li no Brasil. Então, assim, a necessidade, porque a minha alma se sentia esmagada, que uau, né, o ego, um monte de coisa, a gente realmente remexido para uma reforma obrigatória íntima. E eu acho que essas leis e esses estudos, eles vão de encontro realmente a nos sentirmos mais abraçados nesse contexto, nesse espaço, né? Então, não importa onde você está, importa realmente como você está. Estado de espírito, estado de misericórdia. É o que eu falei, a partir do momento que a gente é manso, humilde, tem paz, perdoa, né? Tem empatia com o outro, isso vai se tornando leve, não importa onde você esteja. Insistir, hoje eu não estava bem, agora eu estou ótimo. Uma coisa que dissipou, eu falei, eu não ia levantar, falei, não, vamos lá, vamos. E aí agora a misericórdia do coração, por quê? Me embalou e ótimo. Então, nesse capítulo, né, que eu estava falando, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe, reconcilie-se com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus é o arqueiro e a trave do olho. Não julgueis, a fim de não seis julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos, né? Até o final. Perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender aos outros, observar as imperfeições do outro e divulgar o mal alheio. Aí me chamou aqui a atenção aqui na parte que ficou aqui, ó. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o outro existe, quando existe o mal, né? Haveria mesmo inconveniente em não ver toda a parte senão bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-se sem a necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, a senão para isso comprazer com um sentimento de benevolência e de alegria em acompanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando lançando um véu sobre o mal para o público e se limita a observá-lo para que dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar que censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista, como se pintaria os defeitos da humanidade e se não educasse os modelos, né? São Luís, Paris, 1860. Porque eu entendia que, assim, que a gente julga muito o outro, né? A gente vê o mal do outro, né? Muitas vezes a gente, e aqui fala, né? Não tem problema a gente ver o mal do outro, né? Mas vamos guardar e ter misericórdia e aprender com aquilo, igual você fez, né? Você mostrou para o seu filho ali, assim, uma coisa que... Achei interessante que você falou assim, né? Será que quem está sendo aqui é você que não viu que ele é doente, né? Então, tipo assim, isso aí é muito... É nas pequenas coisas que a gente vai aprendendo, né? A gente vê o defeito do outro, mas não está vendo que o seu defeito é um fundamento, né? Então, assim, eu acho que eu posso dizer, assim, que eu fui privilegiada de fazer esse estudo hoje, que eu aprendi muito, assim, uma pequena palavra, assim, se tornou nossa, eu tinha uma outra, foi um bálsamo, assim, sabe? Então, assim, acho que, a partir do momento, acho que o Espiritismo nos traz isso, né? A doutrina traz essa leveza para nós. Então, vamos ser misericordiosos para que a gente tenha essa misericórdia para nós. Muito obrigada. Gratidão.
Muito obrigado mesmo, Ruth. Então é isso. Então agora